Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos para a 22ª aula, continuando o estudo do capítulo 6, e vamos ver do versículo 16 ao versículo 40. Eu te peço que você tenha paciência, que você procure prestar atenção, que você possa ler sempre os textos antes da aula. E olha só as revelações de Jesus hoje. Uma das maravilhosas revelações do Senhor Jesus está nesse texto, onde mais uma vez ele afirma a sua divindade quando ele diz: eu sou o pão da vida. É o mesmo que dizer: eu sou a salvação, eu sou o enviado de Deus, eu sou aquele que vai saciar a fome espiritual de vocês. Afirmações iguais a essa, Jesus já tinha feito nos estudos para as multidões, ele fez para Nicodemos, fez para a mulher samaritana, no versículo 26, capítulo 4, ele diz: eu sou o Messias que estou falando contigo. Jesus se revela sempre, mas a incredulidade do povo não deixa ver que Jesus é o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo para salvar todos nós. Mas a grande verdade é que, apesar de Jesus fazer essas revelações, muitos poucos criam nele. Infelizmente, isso acontece até hoje. Bem, na nossa última aula, nós vimos que, após a multiplicação dos pães, Jesus se dirige com seus discípulos para Cafarnaum. Bem, quando ele vai para Cafarnaum, tem aquela cena que ele caminha sobre as águas. Os únicos que presenciaram essa cena foram os seus discípulos. A multidão chegou após a multiplicação dos pães e foram para o lugar onde Jesus estava, viu que Jesus não estava ali. Aí alguém pode ter passado a informação que ele tinha ido para Cafarnaum. E eles foram atrás de Jesus para Cafarnaum. Quando chegarem em Cafarnaum, eles encontram com Jesus. E aí eles perguntam: mestre, quando é que você chegou aqui? Ora, a essa pergunta, Jesus responde logo de uma forma contundente. Na verdade, vocês estão me procurando, estão querendo saber quando eu cheguei aqui, porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Está no versículo 26. E no versículo 27, Jesus diz mais ou menos o seguinte: vocês deveriam me buscar não pelo pão que é temporário, pão que perece, mas sim pelo pão que dura eternamente, o pão que gera a vida eterna. E esse pão sou eu. O que Jesus está dizendo é: vocês estão preocupados com coisas temporárias, com coisas terrenas. Vocês não estão preocupados com as coisas espirituais que são mais urgentes, que são mais importantes, que são necessárias. Bem, essa conversa de Jesus com esses homens é similar com a conversa que ele teve com aquela mulher samaritana no capítulo 4, lembra? Percebendo eles que Jesus está falando das coisas de Deus, eles perguntam no versículo 28, como é que a gente pode fazer as obras de Deus? Mas eles estavam, na verdade, associando a obra de Deus com suprimento físico, com benesses próprias. E não perceberam que Jesus disse que isso que eles estão procurando é passageiro. Mas a essa pergunta, Jesus, percebendo que esse diálogo pode ficar improdutivo, Jesus, como sempre, vai direto ao ponto e diz: pois bem, a obra de Deus que vocês querem fazer, como fazer, é essa. Que vocês creiam que Ele me enviou, que eu sou enviado do Pai. Essa é a obra que Ele quer que vocês façam. Essa é a obra que vai gerar em vocês vida eterna. O que Jesus está ensinando a eles e a todos nós é o seguinte: que ninguém alcança a salvação por aquilo que faz, como eles queriam fazer alguma coisa para Deus.
O que Jesus está dizendo é que a salvação, ela procede estritamente de Deus. É algo que vem da soberania de Deus para cada um de nós. E se concretiza em cada um de nós pela fé. A partir do momento que você crê no Filho de Deus, você tem a salvação. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu tenho me revelado, eu tenho ensinado, eu tenho falado das coisas de Deus, eu tenho feito sinais e vocês não creem. Aí eles saem com uma pergunta que é um absurdo, beirando a falta de respeito. Eles dizem: então, que milagre você pode fazer para que a gente possa ver e crer, e assim crer no Senhor? Que paciência tinha Jesus. É como ele estivesse dizendo mais ou menos assim: faz um milagre que a gente então vai crer, faz agora aí, que a gente vai crer que você é enviado de Deus. É um desrespeito, no mínimo. E olha que essa época já era comentado os vários milagres que Jesus tinha feito. Mas mesmo assim, parece que eles queriam um show. Eles não tinham percepção que estavam de fato diante do Filho de Deus. Agora, esse povo judeu, eles tinham em Moisés um modelo de profeta, até como uma espécie de ídolo, um homem muito íntimo de Deus. Eles voltam num assunto recorrente entre eles e falam para Jesus: mas Moisés alimentou nossos pais no deserto com o pão que desceu do céu. Está no versículo 31. E Jesus responde de modo esclarecedor. Jesus diz o seguinte: olha, eu afirmo a vocês que não foi Moisés que proveu o maná. Não foi Moisés que trouxe esse pão que desceu do céu. Foi meu Pai. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o maná é um pão temporário. Seus antepassados comeram esse pão no deserto, mas era um simbolismo. O maná era uma figura. O maná era uma representação do pão verdadeiro que viria do céu para dar vida a todos vocês. Está no versículo 33. E Jesus se declara, no versículo 35, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Em seguida essa declaração, Jesus faz uma reveladora promessa. Quem vem a mim, quem crê em mim, jamais terá sede, jamais terá fome. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: sou eu que sacio todas as necessidades espirituais de vocês. Quem vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede. Aqui, igual ele fez com a mulher samaritana, ele revela sem reserva ser ele o Filho de Deus, ser ele o pão que desceu do céu para trazer vida eterna a todos nós. E assim como ele confessou ser o Filho de Deus, para Nicodemos, para a mulher samaritana, aqui ele fala que ele é a graça de Deus enviada à humanidade. Ele é aquele que veio trazer a salvação prometida de Deus. E essa salvação que ele está trazendo não vem de mérito, como eles queriam saber o que a gente faz para fazer as obras de Deus. Não vem de obras humanas, não vem de méritos, não vem de esforço humano. E Jesus deixa bem claro que o maná sustentou vida física no deserto. E o pão que o meu Pai está dando para vocês sustenta a vida espiritual, sustenta vocês para uma vida eterna. E é isso que Jesus está dizendo nas entrelinhas do texto. É isso que Jesus está nos ensinando. Prestando atenção nos versículos 37 a 40, Jesus está dizendo que todo aquele que o Pai dera a ele, no tempo certo, essa pessoa irá até Jesus, terá a sua salvação e jamais será lançado fora. Jesus diz:
aquele que vem a mim não se perderá, porque esse foi escolhido pelo meu Pai. Essa é uma escolha do meu Pai. E esse que vem a mim é direcionado pelo Espírito. Meu Pai soberanamente escolhe. Meu Pai, pela sua soberania, gera fé no coração. Com essa fé você crê. E quando você crê, você tem que ter responsabilidade, tem um ato humano de vir até mim. E vindo até Jesus, você é unido com Ele. Por isso que o texto está falando, jamais o lançarei fora. Porque há uma união de todo aquele que vai até Cristo com Ele. E Cristo está dizendo que não vai desistir daquele que vem até Ele. E aquele que vai até Ele jamais vai desistir de Jesus. Por quê? Porque a obra de Deus é uma obra perfeita. E no versículo 40, Jesus diz algo também revelador. Ele fala o seguinte: a vontade do meu Pai é que todos os que venham ao Filho e creem nele tenham vida eterna. E no último dia eu ressuscitarei. Que maravilha! Que promessa que nos empolga, que nos anima, porque Jesus está prometendo uma ressurreição para essa união eterna que ele acabou de falar. No tempo oportuno, nós vamos até Jesus. E indo até Jesus, nós somos unidos com Ele. Por isso que ele fala que ninguém vai ser lançado fora. E aquele que vai até Ele, Ele ressuscita no dia do juízo, e essa pessoa terá uma vida eterna com Ele. É uma história maravilhosa. Eu queria que você usasse esse texto para ganhar alguém para Jesus, que é um texto totalmente evangelístico, onde Jesus está se apresentando como Salvador. Jesus está dando o caminho dessa salvação. Como ele falou, olha, meu Pai escolhe. Meu Pai escolhe e provê a fé no coração. Com a fé, você crê. Mas é responsabilidade humana, isso está claro no texto, caminhar até Jesus. E aqueles que, após conhecer a história fantástica de Jesus, caminham até Ele. Paulo, em Gálatas, em Efésios, vai dizer que nós somos unidos com Cristo. Por isso que ele fala, estou repetindo, que aquele que vem até Ele não vai ser lançado fora, porque é uma união de nós que vamos até Cristo com Cristo. E aí ele enfatiza de uma forma bela que no último dia ressuscitamos para que essa união seja concretizada para toda uma vida eterna. É uma promessa maravilhosa, é uma promessa linda. Eu fico tão feliz quando eu estudo essas aulas para dar para vocês, para gravar para vocês. Eu fico tão feliz de gravar essas aulas porque eu me maravilho com coisas que a palavra de Deus está revelando. São verdades que animam, são verdades que nos trazem esperança, são verdades que nos faz crer que aquele que nos chamou não desistirá de nós. É uma história fantástica, uma história bonita. Estamos caminhando no capítulo 6. Na próxima aula você vai ver coisas maravilhosas. Estudem todo o capítulo 6 e divulguem nosso canal. Prepare essa aula de uma forma que você acha condizente a você e fala para alguém, na tua rua, na tua casa, no teu trabalho. Conta, faz um resumo e conta essa história para alguém. É uma história fantástica. Daquele que está unido com Jesus não será lançado fora. Creia nisso e viva essa felicidade verdadeira com Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.